Vamos nos alegrar na presença do Senhor. Te convidar a ficar de pé. Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui, e vamos adorar o nome dele. Aleluia. Vamos dizer: esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Esperei com o quê? Paciência no Senhor. Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Vamos dizer: eu olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Eu creio nisso. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Diga isso profeticamente. Olho para o alto, eu sei que o nosso socorro vem de ti, Jesus. Olho para o alto, sei que não demora o meu socorro vem. Eu olho, eu sei que meu socorro vem. Ele é fiel. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Oh, 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 oh. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor nessa noite, nessa tarde, ao Cordeiro e o Leão. Amém? Nas nuvens Ele vem, os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a Ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder. É o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o Leão, todo joelho dobrará.
sobre a sua adoração. Quem pode impedir o eterno? 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 Quem pode impedir? Aleluia! Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e ao Leão, todo joelho dobrará. Obrigado, Jesus, porque Tu és bom, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom.
a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, cantarei a bondade. Se Ele é bom para você, se Ele tem sido bom para você, eu te convido a declarar a bondade dEle nesta tarde, cantando assim: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Jesus, queremos cantar da tua bondade, Jesus. Nós te agradecemos e somos gratos a ti. Somos gratos a ti, Jesus. Te convido a fechar os teus olhos. Te convido a falar com o teu Deus. Agradecer a Ele pela bondade. Seja grato. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Levante as suas mãos. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que eu tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma ação, me render. Vamos em adoração. Mais uma vez vamos dizer: em resposta a ti, em resposta a ti, a uma ação, queremos nos render aqui, oh, em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, dizer em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Vamos, louvemos. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões.
Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que a fôlego desses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Sei que é simples para o rei, mas não tem nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Te louvamos por quem tu és, te louvamos por quem tu és, Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, e todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio para todo sempre. Teu é o reino, teu é o reino para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Você vai encher o teu pulmão, vamos dizer quem Ele é. Só tu és. Só tu és, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como. Só tu és, só tu és. Só tu és, e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Mais uma vez, só tu és. Tua igreja canta a ti, Jesus. Só tu és. Aleluia, Senhor. Glórias ao Senhor, Deus. Não há outro como tu, Senhor. Só tu és digno, Deus, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Queridos, declare o seu amor, Deus, o seu amor para o dono do seu coração, queridos. O nosso Deus é o dono do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida. Oh, Jesus, te amamos, Jesus. Tu és a razão da nossa vida. Tu és a razão porque estamos aqui, Deus, nessa tarde,
junto com nossos irmãos te louvando, Deus. Recebe, Senhor, recebe esse culto, Deus, nas tuas mãos, Senhor. Recebe esse culto como o aroma suave, Deus, perfeito, Deus. Oh, glorificado seja o teu nome, Deus. Santo, santo, santo és o Senhor, Deus. Não há outro como tu, Jesus. Em nome de Jesus. Não há outro como tu. Amém, Jesus. Não há outro como Jesus. Aleluia, Senhor. O nosso Aleluia, Jesus. aleluia. Dê uma salva de palmas para Ele. Aleluia. Aleluia. Nós Glória a chamamos Deus. Jesus. Chamamos. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Amém. Eu quero falar com você hoje sobre alicerces inabaláveis nas emoções. Diga assim comigo: alicerces inabaláveis nas emoções. Gente, nós estamos numa série, e essa série ela está dando o que falar. Eu pensei que ia ser 2 domingos, depois eu senti Deus falar sobre 3 domingos. Esse é o 4º domingo, e eu percebi, quando eu estava preparando o esboço, que nós não conseguimos falar sobre isso hoje somente. Então, domingo que vem a nossa ideia é continuar isso aí. Agora eu não sei como é que vai ser, cara. Se vai ser parte 5, o assunto é o mesmo. Você vai ser, eu coloquei aqui no meu esboço 4.1. Domingo que vem vai ser 4.2, tá bom? Mas, queridos, eu quero... a gente falou no primeiro domingo, que eu preguei aqui, sobre alicerces na espiritualidade. Nós entendemos que o nosso espiritual é algo fundamental. Nós falamos no segundo domingo sobre alicerces na família. Nós falamos naquele domingo que todo mundo fala que a família é o nosso maior patrimônio, só que será se realmente na prática a gente entende isso como uma verdade absoluta? Falamos no terceiro domingo sobre alicerces inabaláveis nas finanças, e hoje sobre alicerces inabaláveis nas emoções. Mas falando sobre emoções, a gente vai ter que tocar no assunto chamado alma. E o que é a alma, meus irmãos? É exatamente os nossos sentimentos. É nela que estão ancorados os nossos desejos, as nossas afeições, as nossas aversões também. Agora veja comigo no telão que normalmente todo quadro de desordem psicoemocional possui um caráter multifatorial. Deixa eu só falar algo para você, antes de eu continuar aqui. Por que a gente está tratando esse assunto aqui? É um dos assuntos que mais demanda hoje uma atenção da sociedade. Aquilo que eu vou falar aqui hoje, primeiro eu estou falando para mim, então não é para uma pessoa específica. Nós acompanhamos pessoas, né, Andresa, fora aqui de João Pessoa, no Ceará. A gente tem parentes perto de mim hoje, parentes muito próximos a mim, que está passando por depressões severas, por problemas sérios emocionais. Então a gente percebe que é uma demanda societal. Então não é para uma única pessoa. Isso aqui talvez vai servir para todos nós que estamos aqui, vai servir para quem nos acompanha no YouTube, vai servir para que você possa talvez mandar o vídeo depois para um parente seu que está em outro estado. Então, para a gente entender que é um assunto de extrema importância no contexto societal de uma maneira macro. Agora, quando a gente fala sobre questões multifatorial, é interessante entender o seguinte, que muitas vezes a gente vai passando por alguns problemas, alguns desafios, como por exemplo, falência psicoemocional que causa internamento. A pessoa fica tão perturbada emocionalmente que ela se interna, ela fica alguns dias nos hospitais, porque tem que aplicar soro, tem que ter um acompanhamento médico, porque ela está muito abatida. Geralmente, essas questões emocionais levam à depressão. Não vou falar sobre depressão hoje, isso vai ficar para o domingo que vem, mas depressão é um assunto muito sério que tem que ser discutido dentro das igrejas. Por exemplo, questões emocionais às vezes levam para múltiplas personalidades. A pessoa, ela está bem agora, quando com 2 minutos ela muda totalmente o humor, muda totalmente a leitura do mundo, muda totalmente os seus sentimentos. Isso são claras evidências de que a pessoa está passando por algum problema no campo da emocionalidade. Outro sintoma também é crises de loucura. Isso aqui, por aquilo que parece, eu já vi pessoas, por exemplo, quando a gente morava no Pará, adolescentes que ficavam loucos, caíam no rio, ficavam nu, queriam cair em fogo. E aí a gente ficava naquela dúvida lá, é demônio ou é loucura? Né? Então, mas às vezes a loucura leva a pessoa a essa situação. Uma outra característica, gente, são tristezas crônicas.
uma solidão profunda, a pessoa está no meio de todo mundo, está no show mundano, está no carnaval da vida, com milhares de pessoas bebendo, tomando toda aquela alegria, entre aspas, mas dentro a pessoa está o quê? Com o coração dilacerado, está sozinha, não consegue encontrar razão. A gente vai falar um pouquinho hoje também sobre fobias, tá? E também alguns tipos de, como por exemplo, alguns problemas como colapso nervoso. Agora, é interessante que assevera-se que 80% das enfermidades com problemas, por exemplo, de pessoas com problemas digestivos, como por exemplo úlceras, dores fortes na cabeça, alergias, são pessoas que têm alguns sintomas psicossomáticos. Isso tem origem muitas vezes nas emoções mal geridas. Vamos falar um pouquinho sobre a importância de a gente gerir as nossas emoções. Domingo que vem, gente, eu vou falar alguns exemplos da Bíblia. Hoje vai ser assuntos mais abertos, mas a gente vai continuar domingo que vem em alguns pontos, alguns personagens da Bíblia, porque a Bíblia ela é muito interessante. Ela fala das coisas boas, mas também ela mostra pra gente que as pessoas que viviam no passado também tinham erros, tinham atitudes erradas. Ela mostra os dois lados da moeda. Agora, por outro lado, por exemplo, quando a gente tem essas enfermidades, esses comportamentos emocionais crônicos, por exemplo, como ansiedade, insegurança, medo, culpa, vergonha, tudo isso são basicamente respaldados em quê? Pela dor emocional que aquela pessoa carrega, por algumas cargas, por exemplo, talvez de rejeição, ou então de feridas emocionais. Agora, veja comigo no telão, que existem duas linhas gerais que a gente começa a observar, que trazem esses problemas de desordens psicossomáticas. Por exemplo, a primeira é rejeição, e a segunda são abusos. Geralmente quando alguém teve uma rejeição na infância, por exemplo, rejeição, o pai queria que fosse um menino, e aí vem uma menina, aí o pai fala assim, poxa, era para ser um menino, por que veio a menina? Gente, aquilo no mundo espiritual já gera o quê? Um espírito de rejeição. Rejeição, eram os 10 filhos, todo mundo, a pessoa fala, todo mundo era muito bem tratado, e eu sempre era o último a tomar banho, eu sempre era aquele último que comia o que sobrava. Isso gera o quê? Espírito de rejeição. Isso traz problemas no campo emocional. Um outro problemático que a gente falou aí, questão de abusos. E aqui a gente vai tocar pelo menos aquele abuso principal. Todos são ruins, mas aquele que causa mais traumas são abusos sexuais. Onde, quando a gente leva essa questão para analisar de uma maneira sociológica, geralmente quem são os abusadores? É um avô, é um pai, é um padrasto, é um tio, é aquele que menos se espera, o amigão da família, o meu cara bacana. É esse sujeito que é usado pelo diabo para poder dilacerar as famílias dos nossos irmãos, da sociedade de modo geral. Então, os abusos trazem para as pessoas desordens psicoemocionais que vão perfazer-se por várias camadas da vida, não só no contexto sexual, mas também no contexto emocional, de uma maneira muito aprofundada. Agora, eu quero falar também com você sobre alguns cuidados que a gente tem que ter, por exemplo, para poder a gente se privar dessas desarmonias emocionais. Primeiro que eu quero falar com você a importância de uma leitura regular da Bíblia, de um tempo de oração, de um tempo de adoração, de jejum. Aliás, falar sobre jejum, a gente terminou ontem 21 dias de maratona, graças a Deus, né? Amém? Aleluia. Agora a gente pode ir ao restaurante e falar, agora eu posso pedir aquela coca, posso pedir aquela comida, mas foi bênção, queridos. Então, olha só, então como é que eu vou conseguir vencer isso? Eu tenho que fazer o meu espiritual de maneira correta. Uma outra ideia também que a gente pode fazer, por exemplo, porque nós somos, queridos, espírito, alma e corpo. Então no meu espírito eu tenho que buscar Deus. No meu corpo eu tenho que fazer o quê? Cuidar por uma boa alimentação, né? Jogar um futebolzinho que nem a gente está fazendo nas sextas-feiras, né? Fazendo gol toda sexta-feira, gente, tá, né? Eita, Jesus, não estava lá, né? para te atrapalhar. Então, olha só, mas a pergunta é o seguinte, então, eu busco a Deus, eu alimento o meu espírito, eu alimento da maneira física, correta, faço exercício físico, eu cuido do meu corpo. Agora, como cuidar da alma? Já que alma e espírito são coisas diferentes, porque o espírito é aquele que é ligado com Deus, a minha alma fala dos meus sentimentos,
né, das minhas emoções, das minhas afeições, da minha humanidade, como cuidar dela. Veja comigo um texto aí, muito forte, que está no Pentateuco, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9, na King James atualizada, diz o seguinte: tão somente guarda-te a ti mesmo, vamos juntos, e cuida bem da tua própria alma. Desde lá do Pentateuco, os textos mosaicos, Moisés, lá no começo da Bíblia, ensinando a cuidar bem da alma. Então, por isso que tem que ser pregado na igreja. É interessante que eu tenho aprendido, o que eu vou falar nos domingos, tem tanta coisa para falar. A gente tem alguns assuntos que eu gosto de falar, mas a gente tem que falar aquilo que a igreja precisa, aquilo que serve como remédio para a sociedade. Então, é interessante que também no dia a dia, irmãos, a gente tem, por exemplo, metas para bater. Nós temos como profissionais muitas exigências da nossa empresa. Nós temos um capitalismo exacerbado, temos excesso de atividade, e trabalha na igreja, na escola, e na célula, e faz isso, aquilo, e com todo esse trabalho forte, nós acabamos o quê? Negligenciando de cuidar da nossa alma, da nossa mente e das nossas emoções. Agora, quando isso acontece, a gente acarreta algumas consequências sérias. Então nós começamos o quê? A adoecer psicologicamente. Isso é produto final de quê? Dessa agitação diária que a gente tem, dessa correria que a gente tem. E, por exemplo, a pessoa sai de uma simples fadiga crônica, eu vou falar sobre isso aqui um pouquinho, e ela migra de uma maneira abrupta para uma depressão profunda, onde é o fundo do poço. Eu quero ver com você agora algumas enfermidades relacionadas às emoções. A primeira dela está no telão aí, ansiedade. Para isso, eu não vou ter tempo para poder expor tudo, mas eu quero, de vez em quando o pastor tem que ler a Bíblia impressa, né? Porque senão o negócio fica muito atualizado. Então eu trago ela. Eu leio em casa, tá, gente? Impressa. Eu digo, vou levar lá hoje para poder a gente não perder o costume. Tá vendo? Nem sei mais onde está aqui o texto da Bíblia, tá vendo? Vamos lá para Mateus capítulo, eu deixei marcadinho aqui, vai ficar mais fácil. Mateus capítulo 6. Eu vou ler rapidamente, que não vou fazer a exegese do texto, tá? Eu não vou explicar o texto, é bem fácil, mas eu vou ler para você aqui, a partir do versículo 25 até o 34, olha só, fala sobre ansiedade, algumas enfermidades das nossas emoções. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar 45 centímetros da sua vida? Um côvado de 45 centímetros. E porque andais ansiosos quanto ao que vestir? Considerai como crescem os lírios no campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, o homem mais rico do mundo, nem Salomão em toda a sua glória, ele se vestiu tão bem quanto eles. Ele vai continuar o texto aqui falando sobre, olha agora para as aves do céu, olha como elas são cuidadas por mim. Gente, então a ansiedade, ela assola a nossa alma. E o que é ansiedade? É um desejo frenético por alguma coisa, mas é de uma maneira muito intensa, eu quero aquilo, e aquilo me abate, aquilo abate quem está ao meu lado. Mas vamos ler também, por exemplo, eu não vou ler, mas eu vou falar aqui para vocês, Filipenses capítulo 4, versículo 6, também fala o seguinte: nem andeis ansiosos por coisa alguma, antes de conhecer diante de Deus as vossas petições com ações de graça e pela súplica. Então, tanto Mateus, quanto o próprio Paulo aos irmãos de Filipos, ele proíbe o que? A questão da ansiedade. Então, a primeira enfermidade é a ansiedade. A segunda, fadiga crônica. O que é isso, fadiga crônica? É um cansaço contínuo. O sujeito dorme, está cansado. Acorda de madrugada, está cansado. O corpo cansado mesmo. Meio-dia do outro dia está cansado. À tarde está cansada. De dia o sujeito está... Enfim, qualquer horário do dia é um cansaço que atinge muitas vezes a alma,
A psique e o corpo também está cansado. Então isso é um sintoma de uma enfermidade nas emoções. É outro também que a gente chama de SPA, que é síndrome do pensamento acelerado. A pessoa não vive no presente, pessoal. Hoje são dia 19 de fevereiro, não, o cara está vivendo o quê? Dia 20, que é amanhã. Está vendo a semana que vem, está vendo dezembro, o Natal está chegando. Meu Deus do céu, começou o ano agora. Então a pessoa vive naquela correria mental. Isso é síndrome do pensamento acelerado. Um outro transtorno que a gente observa nas emoções é o que a gente chama de transtorno do pânico. Isso é caracterizado geralmente por uma ansiedade repentina do nada. A pessoa tem uma forte sensação de medo. Eu acompanhei um rapaz lá no Ceará, um rapaz de academia, você lembra, né, Andrés? Um cara forte, bonito, novo. E o cara estava fazendo academia, do nada ele sentia um pânico. E já ficava super mal, né? Já ficava com deixava tudo, às vezes caía, aquele negócio de chamar ambulância. Depois, o outro está onde? Estou no posto agora. Não é porque a pessoa quer. São sintomas fortes nas emoções que refletem o quê? No corpo físico do sujeito. Um outro transtorno também que a gente observa nas emoções é o que a gente chama de TAG, que é transtorno da ansiedade generalizada. Tudo a pessoa é ansiosa para tudo. Ansiosa com o que comer, com o que vestir, que o Mateus falou, se vai viajar, quando vai viajar, ansiosa para tudo. A pessoa não consegue o quê? Ter paz, porque existe ansiedade que é só no que diz respeito a dinheiro, ou então só no que diz respeito a uma área específica da vida, mas essa generalizada, ela pega tudo. O ministério não está crescendo, o ministério está crescendo, eu não consegui falar com a pessoa, tudo a pessoa está o quê? Ela sente-se pressionada pela vida. Uma outra enfermidade que a gente observa é a síndrome de burnout. O que é isso? É um estresse profundo, é um esgotamento físico resultante de um trabalho forçado. Forçado como? Porque ela tem meta para bater, tem horário para fazer, tem muito trabalho para fazer, então aquilo esgota tanto a pessoa que ela não consegue o quê? Ela não consegue viver em paz. Então aquilo asfixia a alma dela, que ela às vezes perde as estribeiras emocionalmente falando. Existe um outro transtorno que a gente conhece, que é também uma doença, uma enfermidade das emoções, chamado TOC. Por exemplo, o sujeito, ele vai lavar as mãos, ele lava as mãos agora, quando com 1 minuto, ele volta a lavar as mãos de novo, ao ponto que as mãos descascam todas, porque a pessoa não consegue parar de lavar as mãos. Só um exemplo de TOC. Outro exemplo, o sujeito está no restaurante, aí ele olha assim, tudo bacana, não tem nada aqui na mesa, vai embora. Chega no carro, faltou alguma coisa, faltou. Você conhece pessoas assim, né, André? Faltou, volta lá. Tem alguma coisa que tem? Não. Só para saber se você tinha mesmo deixado alguma coisa ou não. São alguns pequenos detalhes que a pessoa tem, que aquilo acarreta ela, deixa ela perturbada, ela não quer ser assim. E também quem é parente, amor, você trouxe sua carteira, faltou alguma coisa? Não, faltou alguma coisa, eu vou lá, faltou alguma coisa, para o carro no meio, estaciona de novo, volta lá. Então, quer dizer, o problema é no sujeito, mas que traz o quê? Uma certa... a sociedade, enfim, participa daquele processo lá. Gente, uma outra doença das emoções é o que nós chamamos de fobia. Enquanto eu preparava a mensagem, semana passada, eu senti Deus de orar porque tem fobia. Não sei se você sabe, existem mais do que 100 fobias no mundo. Eu quero falar algumas aqui para vocês, não vou falar sobre todas, só para você entender que existem fobias de diferentes níveis. A primeira fobia que eu quero falar é anumitofobia, melhor dizendo. Anumitafobia. O que é isso? Medo de ficar solteiro. Tem muito, mas eu vou ajudar. Vai, né? Eu sou do Pará. No Pará, interessante, é uma cultura de lá que é errado, mas lá 17 anos que não é casado já está atrasado. Me parece que os paraenses, que eu sou de lá, tem essa fobia aqui, porque a menina não pode chegar aos 18 anos para fazer uma faculdade, não, tem que casar antes, não, Marcel? Então é uma questão de fobia societal que a pessoa adquire. Uma outra fobia, autofobia, não consegue ficar só, não me deixe só não, namorado, se me deixar só eu morro, não me deixa ficar só, meu Deus do céu. A Andresa ama ficar só, né, Andresa? Amo. Aí o Salco ela fala, podem ir vocês, deixa eu ficar só, podem ir.
Né? Então, gente, ficar só é bom, gente. Você conversa. Jesus passou 40 dias, meus irmãos. Moisés 80. 40, quebrou as tábuas, volta mais 40. Elias 40 dias. Então ficar só não é um problema. Se você não consegue ficar só, isso é um problema que você tem que resolver com você mesmo. O outro tipo de fobia, atiquifobia. Atiquifobia fala de quê? De medo do fracasso. Eu tenho medo de não dar certo. Eu montei uma empresa. Se não der certo, eu estou com medo. Não fala não, está com medo não. Se ele existe, controla ele em Jesus. Está dominado, em nome de Jesus. Eu vou ter sucesso, as coisas vão dar certo. Um outro tipo de fobia, aviofobia. O que é isso? Medo de avião. Tem um cantor sertanejo no Brasil, uma dupla, são irmãos das Minas Gerais. Não vou falar o nome deles, não, mas eles são bem... E tem um deles lá, o caçula, que faz a segunda voz, ele não viaja de avião nem cavacatuça. Irmãos, os caras ganham dinheiro fazendo show, mas o que acontece? Os shows são intercalados. O mais velho pega o avião, desce, o mais novo sai 2 dias antes da estrada, de carro, de ônibus. Irmãos, pensam que esses caras perdem de show, os shows, os caras eram caros. Perderam milhões, porque o cara não consegue vencer o medo de entrar no avião. São medos que atrasam o sujeito, que prejudicam o sujeito. Por exemplo, bibliofobia, melhor dizendo. O que é bibliofobia? É medo de livro. Eu não vou nem perguntar, mas se você não leu um livro esse ano ainda, você talvez tenha bibliofobia. Você tem medo de livro. Você pode não saber, mas você tem um medo. Livro, que coisa chata, livro. Isso é um problema. Você pode não expressar, mas está lá no subconsciente. Você tem que vencer isso aí. Amém, gente? Esse aqui, 66 livros aqui, tá? Eu leio ela todo ano, há anos. Então a gente tem que vencer essa bibliofobia aí. Um outro, esse aqui é forte. Caliginefobia. O cara tem medo de mulher bonita. Andressa, se eu tivesse medo, eu tinha casado contigo, Andressa. Jovens, não tem medo de mulher bonita não, jovens. Solteiros aqui, chega lá com as irmãs e chega junto. Não pode ter medo não, quem está falando é o pastor. Não é não, Tio? Não pode ter medo não. Outro medo que a gente observa, outra fobia, essa é muito conhecida, é claustrofobia. A pessoa tem medo de ambientes fechados, como por exemplo, elevadores, ambientes escuros. Não consigo estar naquele ambiente, me sufoca. Mas tem também uma que é glossofobia. Não me bota o microfone na mão, não me bota na frente do povo, porque se colocar, alguns falam, a pessoa desmaia. Gente, são medos que a gente tem que ter o quê? E vencendo eles, amém ou não, queridos? Tem que ir vencendo esses medos. Agora essa aqui, olha só, coitofobia. Medo de relações sexuais. Por incrível que pareça, teve um cara que casou lá em Santarém, na nossa igreja. Esse cara já era antigo na igreja, era um jovem bem... Ele casou, aí terminou a festa, vamos levar o jovem para a lua de mel. O cara, se embora, fugiu. E o pastor, cadê o sujeito? A mulher já estava no local, cadê o sujeito? Meu irmão teve que chamar ele, irmão, calma, o mundo não vai se acabar não. Vai dar tudo certo, vamos lá, você vai fazer assim, é verdade. Agora que começou. Isso. Então, irmão, foi uma luta para esse sujeito. Não sei nem se chegou naquela noite lá. Quem me contou essa história, enfim, mas o cara estava com medo de ir para lá. Mas são medos que acontecem, né? Olha esse medo aqui, crometofobia. Tem medo de dinheiro. Não bota dinheiro na minha mão, não. Dinheiro é do diabo, né? Olha só, o diabo é não ter dinheiro, mas isso é um diabo, isso é uma coisa ruim. A pessoa tem medo de dinheiro, né? Dentofobia, Andressa. Tem alguém que tem medo, Andressa? Dentofobia? Lembra disso? Medo de dentista? Olha, a pessoa vai no médico, pode abrir o peito todinho, de cima e embaixo. Agora, não me bota alguém para pegar na minha boca não, se o dentista, eu corro de dentista. São alguns medos. Outro medo, amaxofobia. Medo de dirigir. A pessoa tem carteira, tem carro. Eu já vi isso, tem tudo, sabe dirigir, nunca bateu nem um carro, mas não me bota para dirigir. Davi no Clodinho, essa semana, a gente foi fazer um trabalho junto, o sujeito tem 64 anos, 60 e pouco, falou o seguinte, ele falou para a gente, eu comprei 2 carros novos, botei na minha garagem, foi, Sandy? Nunca aprendeu a dirigir.
Medo. Quando eu vim para cá com a Andresa, uma das entrevistas que a gente teve com a pastora Alba, que vai estar aqui, ela falou o seguinte para a Andresa: você sabe dirigir, Andresa? Falou, sei, pastor, então já tem um carro. Tá? Mulher de pastor tem que saber dirigir. Falou, a Andresa falou, se for sair, já tirei ideia. Vamos para outra questão, ver se sou aprovado na outra. Brincadeiras à parte, mas ela fez isso com a gente, porque, gente, são assuntos básicos da vida. Um outro medo, eclesiofobia, medo de igreja. Não me chama para a igreja não, qualquer coisa, igreja para mim não dá certo. Eu vou parar por aqui, mas só para você entender que nós somos aqui limitados em alguns medos desnecessários, que a gente tem que vencer esses medos aí. Agora, queridos, existem também algumas, voltando para o assunto central, que são enfermidades relacionadas às emoções. Nós temos algumas doenças autoimunes. O que são doenças autoimunes? É um termo genérico utilizado para doenças onde o próprio sistema imunológico ataca o próprio corpo. Então nós temos células que nos protegem de cânceres, por exemplo, que nos protegem de pegar uma gripe fácil. Nós temos células. Então, a doença autoimune, as nossas células ficam tão fracas que elas viabilizam a doença, a gente adquirir doenças muito fortes. São o que? São problemas emocionais. Mas como eu falei para você no começo, esse estudo, muita parte eu peguei com Augusto Cury, peguei com o pastor Santos, que é o pastor psicólogo nosso lá em Fortaleza, um psicólogo muito bom, e com algumas pessoas que a gente conhece, que são da área também da saúde. Mas falando sobre essa questão ainda das emoções, o Cury fala algo interessante. Ele diz que, por exemplo, nós temos que proteger o nosso eu. Então, como é que eu protejo? Por exemplo, se alguém faz um bullying contra mim, o que é proteger? Eu não vou aceitar. Ele fala o seguinte: não compre o que você não precisa comprar. Chamou de feio? Feio é relativo. Feio depende de quem vê, feio depende de quem enxerga. O que é feio? Não absorva aquilo ali. Cury fala sobre isso aí, é algo muito forte. Cury é o maior leitor do Brasil há mais do que 10 anos, publicado em mais de 70 países. Ele fala o seguinte também: pessoas que decidem, por exemplo, viver constantemente estressadas, decidem viver numa família fora de harmonia, tudo isso, essas pessoas têm que falar o seguinte: olha, eu tenho que aprender a gerir a minha vida, porque se eu não gerir, eu posso estar sujeito ao quê? A problemas mais sérios no futuro. Agora, veja comigo no telão, o nosso eu precisa desenvolver o que? Uma gestão da emoção. Diga assim comigo: o nosso eu precisa desenvolver a gestão da emoção. Gente, isso aqui é muito forte, porque muitas vezes a gente fala o seguinte: olha, eu estou na mão de Deus, Deus resolve. Cuidado com essa terceirização. Muitas vezes quando eu falo que Deus resolve, eu estou falando o seguinte: olha, eu não estou apto de assumir as rédeas das coisas. Deus tem a parte dele, sim. Domingo que vem eu vou falar muito sobre a questão da deidade de Cristo, mas existe também uma parcela nossa como pessoas. Então, uma pessoa livre, veja comigo no telão aí, eu acho que vai estar no telão essa frase, ela é capaz de quê? De abrir um leque na sua mente, para dar respostas inteligentes às situações estressantes. A gente está sujeito a passar direto por situações estressantes. Então, a minha inteligência vai, quando eu sou gestor da minha emoção, eu vou abrir esse leque. Como? Por quê? Como é que eu posso me portar? Eu me recordo de um pastor, que ele fala sobre família no Brasil. Ele disse que ele viajava com a família de férias, e às vezes quando acontecia alguma coisa muito simples, ele estourava. Ele falou que uma vez o filho perdeu uma sandália de R$10. As férias dele aqui foram em torno de R$10.000. Ele falou que ele brigou tanto, que chegou no hotel e falou: rapaz, eu sou muito fraco mesmo, não consigo gerir meu eu. Por causa de R$10 eu acabei R$10.000, porque as férias, as relações familiares, o clima acabou. Então, quando eu falo de você abrir um leque, para você ter respostas inteligentes, é você falar assim: cara, eu vou jogar R$10.000 fora, ou eu vou entender que esses R$10 foi um erro, mas eu vou deixar passar agora, para quando acabar as férias, eu vou chamar meu filho e falar o seguinte: olha, filho, vamos ter cuidado, custa o dinheiro do papai. Então, essa inteligência, irmãos, é importante para que a gente possa o quê? Garantir respostas rápidas diante do caos da vida. Quem está comigo aí? Amém? É interessante que Freud, ele foi um grande estudioso de humanas. Ele falava o seguinte: olha, alguém para ter um grande impacto emocional na sua alma,
só consegue ter até os 7 anos de idade. Porque é entendido que nós somos formados no nosso caráter até 7 anos. Então de lá é só aperfeiçoado. Mas se você não sabe, o caráter do sujeito até 7 anos é feito o piso da laje. Depois é só colocado uma lajotazinha por cima, mas o piso foi feito. Então ele achava que até 7 anos, pronto. Depois de 7 anos o sujeito podia pegar paulada no começo dos seus estudos, que não tinha um impacto emocional. Mas ele esqueceu de que nós somos, e segundo alguns psiquiatras falam, somos constantemente, estamos em formatação. Foi feito a laje, mas às vezes a gente tem que trocar as lajotas. Às vezes tem que pintar a parede da casa. Isso fala aqui de emoções, alguns ajustes nas emoções, que precisam ser feitas, mas que não compromete o todo. Agora, quando a gente olha para essa questão de sociedades livres, e ao mesmo tempo presas, eu quero ver com você um texto aí de João, capítulo 8, versículo 36. Olha só o que João fala. Ele diz o seguinte: se pois o Filho vos libertar, diga assim comigo, verdadeiramente sereis livres. Queridos, nós não somos contra, pelo contrário, eu entendo que a ciência, ela é uma parceira, uma sócia de Jesus em muitas coisas. Não é que ele precisa, é porque a nossa fé não atinge a frequência correta, ele nos ajuda com a ciência para que a gente possa chegar lá. Mas o que acontece? Mas o que eu tenho observado ao longo dos anos da caminhada dentro de igreja? Muita gente é acompanhada por tratamentos medicamentosos, por profissionais de saúde, mas esses tratamentos, o que eles visam na sua grande maioria? Segura o problema, controla o problema, e ele fica lá administrado. Então, é importante, para poder trazer o que? Um certo controle, mas em linhas gerais, a gente tem observado que, quando que eu recebo a cura, é quando eu conheço muito mais profundo do que o Evangelho. Observe aqui, ele fala o seguinte: conhecereis a verdade. O que é a verdade? O próprio Jesus. Ele fala o seguinte: e vocês vão ser o que? Livres. Se vocês conhecerem o Filho, vocês vão ser exatamente livres. Livres de quê? Não só de livre de doenças físicas, emocionais, espirituais. Então isso acontece quando? Quando eu consigo entender que eu preciso buscá-lo de uma maneira mais apropriada. Mais uma vez, a ciência é um fator coadjuvante, mas Jesus é a resposta que a gente tanto precisa. Agora, o Augusto Cury ainda continua falando que, no contexto da gestão emocional, ele fala o seguinte: a gente tem que fazer uma mesa redonda. Isso aqui é uma figura muito psiquiátrica. O que é mesa redonda? Redonda do eu. Eu tenho que ter um autodiálogo comigo. Então o Cury, ele esboça uma técnica interessante chamada DCD, que é o seguinte: diante de um caos, ele fala o seguinte: você tem que duvidar daquilo ali. Por exemplo, a pessoa que acha o seguinte: a minha esposa está me traindo, está me traindo. Para você não ficar louca ou louco, você tem que duvidar. Não, isso não é verdade, não pode. Eu sou uma pessoa forte. Eu atendo as expectativas do meu cônjuge. Duvide desses pensamentos errados. Uma outra coisa, uma outra técnica que ele fala é o seguinte ainda, o D duvidar o C: critique suas ações. Mas por que eu estou assim? Mas por que eu estou perdendo as estribeiras? Por que eu não tenho controle emocional? Por que eu não me domino? Traga para você essa resposta. E o outro D você tem que determinar dar a volta por cima. Então isso é o que o Cury fala, de você ter uma mesa redonda com você mesmo. Converse com você mesmo. Olha, isso é coisa de louco, coisa de psiquiatra. Pois é, irmão, Davi fez isso. Quer um exemplo? Vamos para o Salmo capítulo 42, versículo 2. Olha só, o salmista, diante do caos da sua alma rasgada, ele fala o seguinte: por que estás abatido a minha alma? Ele começa a fazer uma mesa redonda com ele mesmo. Por que tu estás apavorado, Odson? Por que tu estás aflito, rapaz? Por quê? Aí ele continua: por que te perturbas dentro de mim, alma? O que é alma, gente? Sentimento, emoções, afeições, a minha psique. Por que tu estás abatido, rapaz? Por quê? Aí ele dá uma resposta, olha só: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele faz uma mesa redonda com o seu eu. Depois ele fala o seguinte: olha, gente, aí ele usa a psique, mas ele traz para a palavra.
Espera em quem? Em Deus. Diga assim, espera em Deus. Agora, um versículo que nos ajuda a entender a importância de buscar ao Senhor. 1 João capítulo 4, versículo 4 diz o seguinte: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Diga assim comigo, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Gente, falsos profetas não é somente aqueles homens que estão com o microfone pregando contra a palavra de Deus, não. Talvez eu tenha um pensamento errado, uma mensagem diabólica, que aquilo é como fosse um falso profeta para minha mente, que me desvirtua daquilo que Deus quer para mim. Quem está comigo aí, diga amém, Jesus. Uma outra situação que a gente observa, para quem não tem uma gestão emocional, é o que nós chamamos de autossabotagem. O sujeito é o maior carrasco dele. Ele fala assim para ele mesmo: nunca dá certo nada para mim, não vou vencer, sou fraco. Ele fala o seguinte: na minha família todo mundo é alto, eu sou o único baixo. Na minha família todo mundo tem dinheiro, eu sou o único que não tem. Eu não, tá, gente? Estou dando exemplo, está amarrado, em nome de Jesus. Eu estou fazendo só um exemplo, né? Sai para lá, sai para lá, né? Então assim, às vezes a pessoa, ela se encontra, então ela começa a se auto-sabotar. Todo mundo faz faculdade e ele não fez. Agora vou dar o nome dele, né? Não eu, ele, né? Todo mundo casou, o único que não casou. Então a pessoa começa a ter o quê? Autossabotagem. Então aquilo vai estar minando a fé, vai gerando o quê? Problemas emocionais exacerbados para o sujeito. Isso traz um certo problema. Um outro problema que a gente observa também, para quem não tem uma gestão emocional legal, é o que nós chamamos de quê? De hipersensibilidade. Você não pode olhar com cara feia. Vou sair da igreja, o pastor me olhou com cara feia. Irmão, a cara do pastor mesmo, irmão. Paga uma plástica para ele. Tudo, a pessoa chora. Às vezes o marido fala alguma coisa, pronto, falou um A, a pessoa entendeu A, B, C, D, tudo errado e gera uma confusão. Isso é o quê? São desarmonias, gente, emocionais, que precisam ser o quê? Administradas, para que a gente possa viver de maneira sociedade muito abençoada. Agora, o Guru também fala de algo interessante que nós chamamos de RAM. O que é RAM? É o registro automático da memória. Ele fala o seguinte, que tudo que tudo que acontece conosco, nós abrimos, segundo ele, janelas neurais. E ele vai estar listando aí pelo menos 2 janelas, porque ele chama de janela light, são janelas, experiências boas. Então hoje eu tenho 37 anos de idade, quando eu abro a minha janela mental, eu lembro que lá na infância naquele dia eu tive uma experiência legal. Eu comi um caju lá em cima com sal, com os meus primos, coisas de menino, mas aquilo foi tão bacana. Comi manga verde, eu banhei no açude. Você puxa janelas que são coisas boas. Só que qual o problema? É que nós não passamos só por coisas boas, gente. Nós passamos também por janelas traumáticas. E quando eu estou diante de situações desfavoráveis, eu tenho a tendência de abrir janelas que ele chama de killers, janelas killers, janelas que são o quê? As janelas assassinas, janelas de coisas ruins. Então eu puxo. Eu fui rejeitado, eu sofri um bullying, eu fui estuprado, eu fui abandonado, me faltou isso. Então eu começo a puxar essas janelas e trago de lá da infância para cá, e consigo trazer o inferno para aquele momento que eu estou vencendo hoje, no ano, por exemplo, no ano 2023. Agora, e são essas janelas ruins, as janelas killers que ele fala, que são aquelas angustiantes, aquelas fóbicas. Por exemplo, por que a pessoa às vezes tem medo de avião? Porque ela sofreu um problema forte, e ela fala, cara, agora, toda vez que ela for voar, o avião vai cair. Problemas de relações sexuais, porque foi abusada. Aliás, eu não falei aqui para vocês, teve uma irmã da nossa igreja, lá no Pará, ela casou, passou 6 meses sem relações sexuais. 6 meses. O marido, todo dia esperando no Senhor. Até que a pastora falou o seguinte, irmã, é hoje, ou então eu vou liberar o homem para seguir, porque isso aí é divórcio já. Observe, não é que a pessoa não queria, era um medo, um problema, porque sofreu talvez algumas situações ruins, e as janelas killers, isso aqui é ciência, tá, gente? Da minha ciência, trazem para a pessoa
de maneira muito presente, aquilo apavora ela de uma maneira muito abrupta. Agora, por exemplo, Janelas Killer. O sujeito estudou, aluna, o que é aluna aqui? Quem estuda aqui? Estudou, meu tempo está acabando aqui, não vou conseguir terminar não. E aí o que acontece? Ele vai para a prova. Quando ele começa a ver as questões, falou, é hoje. Já era. Quando ele fala já era, ele fechou o seu sistema neural só para coisas, para janela killer, coisas ruins. Ele fechou, não tem jeito. Não vai... Gente, calma. Eu já fiz várias vezes prova que eu falo, realmente hoje o negócio está feio. Eu penso, calma, Watson. Eu gosto de conversar comigo, gente. Se você vai conversar mesmo, eu sou doido não, mas conversa não, até eu conversar, eu gosto de conversar. E aí eu falei, calma, agora eu vou para a segunda questão. Não sei também, tá bom. Terceira. Eu chego na 10ª, digo, a 10ª eu sei, eu resolvo a 10ª. Olha no relógio, pronto. Vamos para a 9. A 9 eu lembro. Gente, eu já fiz isso várias vezes. No final dá um 7. Passou, vamos para a próxima. Me livrei. Mas é o que é importante, o que? É você ter uma gestão emocional diante de uma situação. Porque se fechou o circuito, entrega a prova. Aí, quando eu era adolescente, a gente pensava assim, cara, de duas uma. Ou o cara é fera demais, que se tem 5 minutos, ou então esse bicho se lascou, né? Vamos lá. Meus irmãos, para a gente poder já chegar ao nosso final aqui, dizem que pesquisas mostram que nós, pessoas, usamos somente 20% da nossa capacidade. Você faz muita coisa, né, Carlos, na vida? Também a Priscila faz muita coisa, a Sara. Vocês utilizam só 20% do que vocês são capazes de fazer. Então, quando vem diante de mim as fobias da vida, calma. A ciência prova que eu posso ainda aumentar em 80% o que eu sou. Se eu leio mais ou menos, eu posso ler muito melhor. Se eu toco, eu posso ser muito melhor, porque a nossa capacidade é muito ínfima daquilo que a gente tem exercitado. Mas eu quero ler com os irmãos o último texto de hoje, para nosso tempo. Veja comigo aí no telão, Filipenses 3, versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esqueço-me, diga assim comigo, esquecendo-me das coisas que ficam lá atrás. E aí ele fala o seguinte, eu avanço para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Quem é essa soberana vocação? Em Cristo Jesus. Eu quero de maneira muito rápida falar aqui para vocês sobre esse texto. Primeiro aqui a gente encontra uma insatisfação de Paulo. Ele fala o seguinte, olha, eu não julgo haver alcançado. Então ele fala o seguinte, olha, eu não conseguia a supremacia da coisa. Eu não cheguei no apogeu, no meu máximo. A ciência mostra 20%, eu não cheguei lá. Mas ele fala o seguinte, mas ele estava buscando o que? A perfeição. Ele lutava pela perfeição. Isso mostra o que, gente? Maturidade. A gente não chegou lá, mas a gente vai buscar a perfeição, amém, queridos? Segundo ponto aqui, mostra o que? Dedicação. Ele fala o seguinte, uma coisa eu faço, não cheguei lá ainda, mas eu também não parei no meio da estrada. Quem está me entendendo aqui? Eu também não sentei, eu também não cruzei os braços, eu continuo o quê? Prosseguindo, continuo fazendo alguma coisa. Terceiro, eu estou pulando aqui por causa do tempo, mostra o que? Direção. Paulo, ele mostra de maneira muito clara a necessidade imperativa de nós temos o que? Uma direção clara. Ele diz o seguinte, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para a questão diante de mim. Qual é o problema de muitas pessoas que estão vencendo dificuldades no campo emocional? Preso ou presa ao passado. Se você ficar no passado, você não vai conseguir ir para frente. Paulo falou o seguinte, olha, eu esqueço. Esse esquecer não é que eu não vou lembrar, é que essas coisas do passado não me é mais relevante. Quando eu olho para cá, eu tenho uma ferida aqui, que eu caí de moto, estava 100 por hora, caí na moto, estourou o pneu, estou vivo, graças a Deus. Não dói, mas tem cicatriz. A cicatriz fica. Então o que é isso? Eu olho para a minha infância, eu vejo cicatrizes dela, mas aquilo eu não posso permitir que aquelas cicatrizes de 10 anos atrás, de 20, de 30 anos atrás, 40 anos atrás, hoje impacte no meu bem-estar emocional. Quem está comigo aqui? Amém.
Isso que Paulo fala. Ele fala o seguinte: olha, eu prossigo para frente, quer dizer, eu vou buscar momentos melhores, eu vou buscar situações melhores, prazerosas, para que compensem esse passado ruim. E aí, irmãos, eu acho muito legal, porque o cristão ele não pode estar distraído pela preocupação do passado, mas também, quando Paulo fala Filipenses 4,6, ele também não pode se preocupar muito com o futuro. Então olha o equilíbrio. Eu não posso olhar para lá e falar, por quê? Porque eu também não posso estar aqui, eu tenho que estar lá. Tudo tem o seu tempo determinado. Então, se eu olhar para trás, para o retrovisor da vida, só ver fracasso, ou se eu olhar muito para frente, e não olhar para o que eu estou vivenciando hoje, eu esqueço de ver o meu presente, eu esqueço de ver momentos tão bons, maravilhosos. E o que acontece? Então vai ser sempre aquela busca frenética, olha para trás e olha para frente, olha para trás e para frente, e a pergunta é, e o hoje? Como é que eu estou vivenciando hoje? Outra coisa que a gente precisa analisar também, é que quando Paulo fala sobre essa questão de olhar para frente, ele não está abandonando aqui os méritos de quem pode, por exemplo, se cansar. Mas quando eu olho para trás, eu como corredor agora, eu observo que eu perco a velocidade. Quando eu olho para trás, eu perco a direção. Então, se eu perder velocidade na vida de direção, eu posso ter alguma colisão. Agora, deixa eu prosseguir aqui para a gente finalizar logo agora, por causa do nosso tempo. Quando a gente fala, por exemplo, de Lucas capítulo 9, versículo 62, fala que quem lançou mão no arado não pode olhar para trás. Se eu olhar para trás, eu não estou apto para seguir no ministério. Mas ao mesmo tempo também, Gênesis capítulo 19, versículo 26, fala o seguinte, que quando a mulher de Ló estava andando, saindo de Sodoma, e ela olhou para trás, quem olhar para trás, olhou para o passado, a Bíblia diz que ela fez o quê? Talvez, se ela estava assim, parou, uma estátua de sal. Então observe, eu não posso olhar, quando eu olho para trás, eu posso me prejudicar de uma maneira muito abrupta. Agora, em quarto lugar, voltando para o texto paulino, Paulo demonstra o quê? Uma determinação. Ele diz o seguinte: prossigo para o alvo. Diga assim comigo: prossigo para o alvo. Gente, essa palavra alvo no grego é scopus. Fala de quê? De meta. O que era o alvo? Tinha linha de corrida, então o escopo era exatamente a fita que ficava aqui, Passou disso aqui, é o campeão. Então Paulo fala o seguinte: olha, eu prossigo olhando para os escopos, para a fita no chão, a linha de chegada, nunca olhando para trás, olhando para onde? Para frente. Isso é algo muito forte. Agora, a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: por que tanta determinação de Paulo? Aí tem um historiador chamado William Hendricks, ele diz o seguinte, que naqueles tempos, quando o sujeito ganhava a corrida, ele saía então das pistas, ele ia para o estádio, e aí ele recebia uma premiação, e a premiação era o que? Era uma coroa de louros, plantação, um tipo de planta. Então todo mundo recebia uma coroazinha na cabeça, que era uma medalha de honra ao mérito, por ter vencido a corrida. Sabe o que acontece? Um dia, se eu continuar olhando para frente, a Bíblia diz que eu vou estar na frente do Senhor, e eu vou receber o que? Também uma coroa, mas não é coroa de louros, é coroa de quê? De ouro. Falando assim: muito bem, servo bom e fiel, você superou os obstáculos, você passou os escopos, e você chegou aqui nas mansões celestiais. Então, queridos, olhando para frente que a gente chega lá. Meu tempo não permite, eu quero que você fique em pé agora, por favor. Eu quero só terminar falando para você que 3 João capítulo 2, na verdade só tem um capítulo, versículo 2, 3 João. João fala o seguinte para Gaio: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade, assim como é próspera a tua alma. Gente, já pensou, o pastor falou o seguinte para o membro, o João era o discipulador do presbítero Gaio, João era o apóstolo, era o maior. Falou o seguinte: olha Gaio, você tem a alma próspera, ou seja, os teus sentimentos, as tuas emoções, a tua psique é próspera, é tratada. Vamos orar para que nós possamos ter isso em nossas vidas hoje, tá bom, queridos? Eu quero chamar aqui na frente, se você quiser vir, pessoas que têm algum tipo de fobia,
Nós queremos orar por você. Gente, quando a gente fala isso aqui, nós falamos isso com muito amor, com muito carinho, com muito desejo que Deus nos cure como igreja. Eu sei que quem tem algum tipo de fobia, né, algum tipo de síndrome, como que eu falei aqui hoje, como toque, por exemplo, como TAG, enfim, algum problema emocional, não é porque você quer, mas eu sei que existe saída. Nós não podemos deixar de apregoar a palavra. Então, se você fala assim, Watson, eu tenho alguns sintomas que você falou, quiser que venha aqui à frente, eu quero orar com o Andrés, abençoando a sua vida em nome de Jesus, declarando sobre você vitória em nome de Jesus, tá bom? Se alguém quiser vir aqui na frente, nós queremos orar por você.